Você já assistiu Donnie Darko e ficou com a cabeça assim explodindo, pensando que foi que eu assisti? Pois bem, você não está sozinho. A primeira vez que eu assisti, eu também fiquei pensando o que foi que eu assisti. E hoje, com a mentalidade que eu tenho, eu assisti de novo para poder entender o que estava se passando por aquela situação. Eu me chamo Luna Sandin, eu sou psicóloga clínica e forense, e hoje nós vamos entender o que foi o Donnie Darko. O filme foi lançado em 2001 e estrelado por Jake Gyllenhaal, e é um dos maiores filmes cults psicológicos do cinema moderno. A história gira em torno de Donnie, um adolescente perturbado que começa a ter visões de um coelho gigante e bizarro chamado Frank, e que diz que o mundo vai acabar em 28 dias. Mas por trás dessa premissa estranha, existe uma verdadeira viagem psicológica sobre a sanidade, identidade, tempo, morte e o sentido da existência. Hoje a gente vai mergulhar a fundo nessa análise psicológica completa sobre Donnie Darko. Quero trazer para vocês como a gente pode entender esses conflitos internos do Donnie, os possíveis transtornos mentais dele e tudo aquilo que faz simbolizar o que gira ao redor da vida dele. A gente tem que começar pelo óbvio. O Donnie, ele não era um adolescente comum. Ao longo do filme, ele apresenta uma série de sintomas que se encaixam em transtornos sérios. Ele tem alucinações visuais, alucinações auditivas, ou seja, ele vê e ouve coisas que ninguém mais vê, no caso, o Frank. Ele também apresenta comportamentos impulsivos, destrutivos e uma visão distorcida da realidade. Dentro da minha experiência enquanto psicóloga forense, eu poderia indicar um quadro de esquizofrenia paranoide, talvez um transtorno esquizoafetivo, porque ambos misturam sintomas psicóticos e instabilidade emocional também. E o Frank é como se fosse uma projeção da mente dele, como se fosse uma forma dele tentar organizar o caos que estava na mente dele. Mas a gente também tem que lembrar de uma coisa, nem tudo é doença, e o Donnie também era adolescente. E como todo adolescente, ele também estava tentando entender o mundo ao redor dele. É normal que na adolescência a gente viva o estágio de crise de identidade, e é exatamente isso que a gente vê. O Donnie é crítico, questionador, provocador. Ele desafia o sistema escolar, os pais e a religião. O sentido da vida, ele desafiava tudo. E ao mesmo tempo que ele desafiava, ele também sentia que não se encaixava. E talvez no fundo isso seja mais doloroso do que qualquer alucinação. E agora, um dos temas mais filosóficos do filme é a relação entre destino e o livre-arbítrio. Donnie começa a acreditar que está preso numa linha temporal paralela e que ele é o único capaz de corrigir algo que deu errado no tempo. E isso é muito simbólico. Psicologicamente, pode representar aquela sensação de que tudo está fora do nosso controle, algo muito comum em que quem sofre algum transtorno mental. Ele tenta de várias formas resistir a esse destino, mas ao mesmo tempo parece aceitar que não tem escolha. É como se ele dissesse: se o mundo vai acabar, então eu vou encontrar sentido nisso. Tá, agora segura essa. Pra quem não assistiu o filme, entenda que vai ter um spoiler aqui. No final do filme, o Donnie escolhe morrer. Ele volta no tempo, permite que o acidente que teria tirado a vida dele acontecesse. É aí que entra um conceito do Freud, que é a pulsão de morte, Thanatos. No fundo, o Donnie desejasse a paz absoluta, a não existência. A vida dele é um caos e a morte surge quase que como um alívio, como se ele completasse esse ciclo. Mas tem também um lado heróico nisso. Donnie se sacrifica para impedir que coisas piores aconteçam com quem ele ama. Ele morre, mas dá sentido à própria existência. É trágico, mas ao mesmo tempo é libertador. E o Frank, aquele coelho gigante? Na psicologia junguiana, o Carl Jung fala sobre a sombra, que é a parte mais sombria e reprimida da nossa psique. E o Frank representa exatamente isso. Ele é tudo aquilo que o Donnie reprime, a raiva, o medo, a violência, o desejo de destruir o mundo. Mas essa sombra é também necessária, porque só enfrentando ela que o Donnie cresce. O encontro com a sombra é doloroso, mas essencial para a evolução desse personagem. Mas afinal, tudo aquilo existiu? Uma das leituras psicológicas possíveis é que Donnie vive uma espécie de estado dissociativo. Ou seja, tudo que a gente vê no filme pode ser uma criação da mente dele. Uma forma simbólica dele lidar com a dor, com a culpa, com o medo da morte. Ele constrói uma realidade paralela onde é o herói, onde tudo faz sentido, onde a morte tem propósito. E isso, no fundo, é um mecanismo de defesa. É o cérebro tentando organizar o trauma, transformar o caos em narrativa.
Donnie Darko não é só um filme sobre viagem, sobre morte, sobre problemas de um adolescente. É uma metáfora valiosa sobre o sofrimento humano, sobre a busca por sentido, sobre o conforto com a própria escuridão. Porque o Donnie se tornou símbolo sobre aquele que sofre em silêncio, sobre quem questiona tudo e não aceita qualquer tipo de resposta fácil. E no fim, talvez ele tenha encontrado a única resposta possível para ele, de que escolher o próprio fim pode ser um ato de amor também. Não romantizando isso. Então ele traz o sacrifício, que foi a forma que ele encontrou de se sentir no controle. Mas se você gostou dessa análise, comenta aqui embaixo. Você acha que o Donnie realmente estava louco ou ele entendeu o universo melhor do que todos nós? Então deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha com quem você acha que pode gostar desse tipo de análise. Até a próxima!